Os inscritos no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vão conhecer no dia 18, terça-feira da semana que vem, os locais onde farão as provas que acontecem nos dias 5 e 6 de novembro. Ou seja, falta menos de um mês para o Enem. E a importância do Enem é o tema da nossa conversa de hoje com o nosso comentarista de educação, o professor Gilberto Alvarez, o Giba. Boa noite, Giba. Boa noite, Dalita. Giba, explica pra gente, você costuma destacar no Enem que o processo de correção baseado na TRI, que é a teoria de resposta ao item, é bastante diferenciado, né? Como é que funciona essa teoria? Eu vou explicar baseado naquilo que o aluno precisa entender para ir bem na prova, Thalita. Tá. Porque só de falar de modelos matemáticos o aluno já se assusta, né? O TRI, basicamente, ele mede as habilidades do aluno. Todos os itens do Enem, as questões do Enem são chamadas de itens, vai medir do aluno o quanto que ele entende o conhecimento que vem no ensino médio e como esse conhecimento deve ser aplicado. É justamente essa aplicação que vem pela teoria da resposta ao item. Coisas importantes que o aluno pergunta para a gente. Por que alunos diferentes que acertaram o mesmo número de questões têm notas diferentes? E se no final, se sobrarem algumas questões, se ele chuta ou não. O aluno, de fato, ele pode acertar o mesmo número de questões do que uma amiga, do que um amigo e ter notas diferentes. Por quê? A TRI é um sistema de autoavaliação e ela detecta a evolução do aluno durante a prova. Alunos que acertam questões difíceis e erram questões fáceis, o sistema detecta uma distorção nessa evolução. Alunos que têm uma evolução, que acertam questões mais fáceis e erram as difíceis, o sistema detecta que o aluno está indo numa boa evolução. Uma dica muito importante para o aluno é ele nunca deixar questões fáceis para resolver questões difíceis. Sim. É melhor para o Enem acertar as fáceis e errar as difíceis. Porque se ele acertar as difíceis e errar as fáceis, o sistema vai diminuir a pontuação dele. Puxa. A segunda pergunta que o aluno faz, chuta ou não chuta? O melhor é planejar o tempo de tal forma que no final da prova ele deixe poucas questões para chutar. Por quê? Porque se o aluno vier com uma evolução bacana, acertando as fáceis e errando as difíceis, se ele deixar muitas questões para chutar e nesse chute ele começar a acertar as difíceis e errar as fáceis, o sistema vai considerar essa distorção, o que vai fazer com que a nota dele abaixe. Ou seja, planeje o tempo para fazer a prova inteira, deixe poucas questões para o final, e aí no final, se sobrarem 3, 4 questões, chuta, porque se ele chutar e acertar, por mais que a nota dele diminui, sempre uma questão certa vai ter uma pontuação. Questão em branco, a pontuação é 0 na questão. Então deve ser importante também fazer a prova na ordem, não pular, vou primeiro fazer o final, vou fazer o meio, fazer na ordem é melhor. Nunca escolher aquelas disciplinas que ele mais gosta, porque Tá. o TRI ele tem uma vantagem. Onde estão essas questões fáceis? Como é um sistema de autoavaliação, em toda a prova o aluno vai enxergar essas questões fáceis. Então o importante, como você mesmo disse, é ler a prova inteira. E achou uma questão fácil, já vai e faz, independente se for de uma disciplina que ele goste ou não. Sim. Você também avalia como positivo o fato do Enem para fazer uma radiografia do ensino médio. Por que isso? A semana passada, o Enem demonstrou, por exemplo, uma radiografia muito interessante. Das 200 principais escolas do Brasil, 180 são de classes A, de alta classe social ou de muito alta classe social. Então, o Enem tem essa vantagem. Ele justamente detecta e diagnostica distorções. E é justamente nessa avaliação e nesse diagnóstico que os gestores educacionais eles podem propor um planejamento e projetos educacionais. Ou seja, o Enem é uma ferramenta fundamental. É justamente uma ferramenta de avaliação e dessa avaliação propor mudanças e corrigir distorções no território nacional como um todo, em escolas públicas, mas também nas escolas particulares. E o mais importante também é que o Enem ele é um modo de democratizar o acesso ao ensino superior, certo? E democratiza mesmo, Thalita. É muito comum alunos que fazem aqui em São Paulo a prova da FUVEST, que é o vestibular de acesso à Universidade de São Paulo, e o Enem, acham o Enem mais fácil. Sim. Essa autoavaliação permite com que o aluno se adapte melhor a esse estilo de prova. E é inegável que por conta do ProUni, e principalmente por conta do SISU, que é o portal de acesso às universidades federais, o Enem virou um grande portal de acesso ao ensino superior. Milhões de alunos da classe trabalhadora e pobres nesse Brasil
principalmente depois de 2009, acessaram a universidade pelo Enem. Então, é uma grande ferramenta de democratização do acesso ao ensino superior. Por que existem universidades que ainda não aderiram ao Enem? Por exemplo, a FUVEST, a USP. Por que ainda não adere ao Enem? A FUVEST, esse ano, já vai ter mais de 20% das vagas pelo Enem. É mesmo? Existe uma disputa política, obviamente, Sim, em relação ao sim. Enem, mas a FUVEST cada vez mais usa vagas da própria FUVEST dentro do SISU. Então, isso é uma novidade em São Paulo. Nós recomendamos, inclusive, que o aluno preste os dois. A FUVEST e o Enem. Sim. Porque como não são todas as vagas que estão no Enem, ainda há vagas pela FUVEST, Sim. o importante é o aluno prestar os dois. Claro. Para garantir nos dois caminhos. Ao invés de tirar um, na verdade, tem que duplicar, mas para garantir o acesso pelos dois caminhos. Legal. Muito obrigada, Giba. Obrigado, Mohamed. Até semana que vem. Até semana que vem.